Queridos, no Evangelho de João, capítulo 1, a partir de seu primeiro versículo, diz assim: No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ela estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos da sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, e ele exclama: Este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus, nessa noite pedimos que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, o nosso falar e o nosso ouvir, para que teu nome seja glorificado nessa noite através da tua palavra. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Queridos, esse é o texto, acho que é o texto que eu mais li aqui nos nossos cultos, em outras oportunidades também, que é o Evangelho de João, capítulo 1, que vai falar que a palavra tornou-se carne. Como já mencionei com vocês em outras oportunidades, nós temos 4 evangelhos no Novo Testamento, correto? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas, eles carregam uma particularidade. Já falei isso aqui também no outro culto. Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos. Danilo sabe essa. Sabia que Danilo sabia. Evangelhos sinóticos. Sabe o que isso significa? Significa que são 3 livros que, apesar de carregarem linguagens diferentes, um modelo de escrita diferente, são 3 livros que estão falando a mesma coisa. Eles apresentam as mesmas histórias, apresentam a mesma narrativa de Jesus, apresentam as mesmas parábolas, né? A gente vai ver repetindo. Eles carregam poucas coisas originais. Por isso são chamados de sinóticos, que significa livros semelhantes. São livros muito parecidos. Mas o Evangelho de João carrega uma particularidade. Ele é um livro, mais de 80% dos seus textos são originais. Ele não tem em Mateus, Marcos e Lucas. Diferente de algo que você vai ler em Lucas e você vai encontrar em Marcos. Você vai ler em Marcos e vai encontrar em Mateus. Mas o que tem em João, a maior parte você não vai encontrar nos demais. Não à toa, muitos organizadores
do cânon da igreja, do cânon da Bíblia. E o que é cânon? Cânon é a forma que se organiza um livro. Muitos deles vão entender que esse evangelho, cada evangelho foi direcionado a um público diferente. Há um evangelho que é entendido como uma linguagem apropriada para o povo romano, um outro que é entendido para o povo hebreu, um outro que é entendido para o povo grego, mas há um que foi feito para os gentios, para a igreja, que é o evangelho de João. Então, se tem um que é para comunicar com o nosso tempo de uma maneira mais direta, é esse evangelho aqui, é esse livro. O evangelho de João começa diferente dos demais. Quando nós, por exemplo, pegamos o capítulo 1 de Mateus, nós vamos começar com a genealogia de Cristo. Nós começamos com a genealogia de Cristo, depois já vamos ter a visita dos magos, né, dos reis magos. Se nós pegarmos o livro de Marcos, começa com João Batista preparando o caminho. Se nós pegarmos, por exemplo, o livro de Lucas, nós vamos começar também com o nascimento de João Batista. Eles carregam elementos semelhantes. Porém, o Evangelho de João nos apresenta esse texto maravilhoso, em que ele já começa trazendo uma informação diferente. Ele vai falar que Jesus esteve em nosso tempo e em nosso meio o tempo inteiro. Que antes da criação do tempo, lá já estava o Senhor. Pois o Senhor vive por meio daquilo que nós sempre lembramos aqui, a eternidade, que é um lugar onde não existe o tempo. Você já parou para perceber que quando Deus tomar a decisão de ter uma intervenção direta na terra, de estabelecer um novo tempo na terra, para Ele não mudou absolutamente nada de uma espera, de uma paciência, de nada, pois o lugar onde Deus opera, o tempo não existe. Nós que sentimos isso passar, e o sentimento daquilo que nós chamamos de tempo, ele é sensível ao nosso corpo terreno. A ansiedade que nós sentimos, que é uma forma que o nosso corpo tem de sentir o tempo, porque a ansiedade nada mais é do que as aflições que são relacionadas à espera de algo. Tudo isso está relacionado ao nosso corpo, à nossa condição terrena. Deus nos chamou para viver em um lugar onde não haverá esse tipo de aflição, onde não haverá nenhuma intervenção da carne nos nossos medos, nossas desesperanças, nossos receios. Isso são coisas que não vão existir mais, pois nós não estaremos mais revestidos deste corpo que nos vincula a este tempo, a este lugar, onde nos faz viver coisas que nos limitam como ser existente. Porque quando a gente tem um medo, a gente se sente limitado a alguma coisa. Quando a gente está angustiado, está triste, a gente também está limitado a fazer alguma coisa. Mas o Senhor nos convocou para viver com Ele na eternidade, e lá será um lugar onde essas mazelas do mundo e do pecado não poderão mais influenciar a nossa história. E lá é o lugar natural da sua habitação. No versículo 1 desse texto, no princípio era aquele que é a palavra, aquele que é o Logos, a palavra dita e liberada. Aqui a gente entende, quando Deus aparece no capítulo 1, no versículo 1 de Gênesis, e vai dizer haja luz, haja separação das águas, e começa a decretar coisas, aquilo é uma palavra dita, mas preste atenção. Quando nós percebemos Jesus é colocado aqui como palavra, significa que Jesus já era algo que já estava declarado para o mundo. Ele já existia. E você pode dizer, então era só uma palavra? Não era só uma palavra, né, Danilo? Porque a palavra que sai da boca de Deus é vida. Aquilo que sai da boca de Deus existe, passa a existir, passa a estar. Quando Deus disse haja luz, nós temos o universo se formando. Quando Deus disse que deveria existir um homem, nós tivemos o início da humanidade se estabelecendo na terra. Não é só uma palavra dita, a palavra de Deus dita, ela é vida. E através da pessoa de Cristo nós conhecemos ela num nível diferente. Ela não é só vida, ela é vida em abundância. Ela está para além daquilo que nós entendemos como vida.
Vida em abundância é como na palavra vai dizer que nós devemos perdoar, não 7 vezes, mas 7 vezes, né? A gente começa 70 vezes 7, ali a gente começa a entender que não significa um número, tem gente que fica fazendo a multiplicação, né? Significa que está para além daquilo que eu posso fazer. Significa que eu tenho que adquirir uma cultura de fazer aquilo constantemente. Do mesmo modo, quando nós vamos ver essas coisas de Deus também, tudo tem a ver com intensidade. Tudo que parte de Deus, das intenções de Deus, das coisas de Deus, são coisas intensas e contínuas, que não param. Então, voltando aqui, no versículo 1, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e ele era Deus. Jesus já existia e já era algo cíclico. Ele já existia em lugar comum a Deus. Eu sei que isso aqui, em termos humanos e filosóficos, existenciais, às vezes é até difícil de entender. Mas Deus é um ser que a lógica humana, ela não descreve a realidade de quem é Deus. É Pai, é Filho e é Espírito. E essa composição está em todo lugar e se manifesta de formas diferentes em nossas vidas. Aqui a gente não tem como descrever, mas se Jesus estava aqui, se o Pai estava no céu, como é que Jesus orou para si mesmo? Exatamente, porque ele se comunica nele mesmo. No próprio versículo 1 vai dizer que no princípio era aquele que é a palavra, estava com Deus e era Deus. Então, a partir do momento que ele é enviado à terra, ele, além de estar com Deus por ser o próprio Deus, estava com os homens. Deus começa, na sua capacidade poderosa de se dissipar por todos os lugares, começa a dar evidência que no coração do Senhor existia a vontade de se relacionar com os homens, de se relacionar com a humanidade. E aqui eu acho que é o ponto principal da nossa palavra. Deus tem a intenção de se aproximar do seu coração. E o seu coração é triste, é terrível, é perigoso, é um terreno sombrio, perverso, maldoso. Mas mesmo assim, o Senhor encontrou disposição para se relacionar com Ele. Eu não sei explicar os motivos pelo qual Deus nos amou. E mais do que isso, se desfez de um pedaço de sua glória para que pudesse viver como homem, que é uma coisa que é infinitamente ridícula aos nossos olhos. Como é que o Deus, Criador de todas as coisas, aquele qual a palavra dita faz com que as coisas passem a existir, encontrou nele desejo de se desfazer a um ínfimo pedaço da existência, daquilo que tem no universo, que é um ser humano, algo que sofre, que apanha, que sangra, que morre, e ele decidiu se tornar isso, porque ele viu na humanidade algum tipo de valor, e é esse valor que fez com que este filho viesse à terra e se sacrificasse por mim e por você. No versículo vai dizer que essa palavra, no versículo 2, estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe seria feito. Presta atenção, quem criou todas as coisas foi Deus, né? Foi Jesus. Jesus criou todas as coisas. O Evangelho de João está dando evidência que não há separação deste Deus Criador e Jesus. Nós precisamos sempre lembrar, o Senhor Jesus é Deus. E quando nós falamos de um homem que morreu na cruz, não estamos falando de um homem que morreu na cruz, mas de um Deus, de Deus que se fez homem e ali se sacrificou por amor à humanidade. Quando nós lemos no versículo 2, ela estava com Deus no princípio, a palavra, é muito interessante quando a gente lê isso, porque a gente percebe que Deus, a pessoa de Jesus, algo que eu sempre repito aqui também, conhecia todas as maldades do mundo, conhecia tudo. E às vezes a gente encontra disposição para desistir. A gente encontra em nós às vezes o sentimento de desistir de algo, de desistir de pessoas. A gente desiste de pessoas que nos feriram, a gente desiste de pessoas que nos machucaram, às vezes por um atalho cognitivo que nós temos de nos preservar, porque às vezes a gente sabe que é doloroso demais ter que ficar num processo ali de tentar sobreviver a um relacionamento que não vai dar certo, que a gente não tem mais
esperança em conviver com esse relacionamento. Mas graças a Deus, Deus não é homem. O seu coração não opera como de um ser humano. O seu coração opera na sua natureza, que é graciosa, misericordiosa e amorosa, porque Deus é amor. O Senhor viu as perversidades da humanidade desde o início. O Senhor criou Deus. Antes mesmo que o pecado viesse a existir no mundo, o homem encontrou disposição para ser desobediente. Depois encontrou disposição para matar o próprio irmão. Depois encontrou disposição para fazer viver a profundidade de uma vida promíscua. Depois foi resetado lá com Noé, né? E encontra tempo e disposição de novo para se matarem uns aos outros. O tempo inteiro a humanidade estava fazendo isso, mas eu repito o versículo 2. Ele estava desde o princípio. O Senhor conhecia todos esses problemas do ser humano, todos os nossos erros e os nossos segredos mais obscuros. Gente, Jesus conhecia Sodoma e Gomorra. Ele estava lá, Danilo, desde o princípio, e ele conhecia todos esses problemas. Sodoma e Gomorra, Sodoma é uma cidade que existia na antiguidade, que vivia um nível de promiscuidade tão grande. Às vezes a gente fala assim: meu Deus, nunca vivemos algo os dias de hoje. Não, já tivemos dias piores. Já tivemos sociedades e estruturas sociais muito mais terríveis. Ló entrou na sua cidade com anjos, e esses homens refletiam uma beleza e uma aparência diferente. Ele entrou na casa dele com essas pessoas. Os homens que estavam na cidade viram aqueles visitantes diferentes, foram lá bater na porta: tire os homens daí, façam com que eles saiam, que nós queremos ter relações sexuais com eles. E ele: não, que é isso, meus visitantes, então nós vamos entrar à força. O texto é bem passivo, mas o negócio não deve ter sido fácil, porque Ló chegou a dizer o quê? Então eu dou as minhas filhas para que vocês saiam daqui. Vocês entendem o tipo de ambiente que existia naquela época? Jesus viu tudo isso. Jesus viu o povo ser liberado do Egito, vê a glória de Deus, o poder da libertação do Senhor num nível absurdo. Pegou o maior império que existia na época, que era o Egito, afrontando o homem mais poderoso da terra, que era o faraó, e fazendo ele virar pó diante das pragas. Ser envergonhado várias vezes, se sentia humilhado. Por isso que foi que já tinha feito um acordo e voltou atrás, e depois foi engolido no Mar Vermelho. O povo via tudo isso. A sandália crescia junto com o pé. Levantava a mão e tinha comida para pegar das nuvens. Faltava água, dava uma cutucada na rocha e a água saía. Estava no sol, tinha uma sombra que acompanhava eles. Tinha uma nuvem que acompanhava eles. Todo mundo testemunhava e via essa glória que aconteceu no deserto. Encontrava tempo e disposição para derreter um bocado de pedaço de metal e fazer um bode e fazer um boi para ser adorado. Inventava uma religião na hora para poder se curvar e adorar aquilo ali. A humanidade sempre foi triste, terrível. Jesus veio à terra, veio como homem, se empenhou pelos homens, foi traído e abandonado por todos. Chegou na frente de um cara perverso, terrível, que foi Barrabás, e perguntaram: e aí, vocês escolhem quem? Cristo ou Barrabás? Nós vamos escolher quem? Que dúvida cruel. Aquele cara que ressuscitou Lázaro, que fez a menina ressuscitar, levantar, que fez a mulher do fluxo de sangue ser curada, que multiplicou pães e peixes, aquele cara que fez um cego voltar a enxergar, aquele cara que transformou água em vinho, ou esse daqui, esse estuprador? Nós vamos escolher quem? O estuprador, com certeza ele é muito mais dócil para a sociedade do que esse homem. Existia enraizado na mentalidade do ser humano uma cultura de pecado, que faz não enxergar o bem, prefere sempre o mal. E Jesus foi à cruz mesmo assim, e disse ao Pai na sua última oração: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. O Senhor encontrou disposição para trazer redenção a um ladrão que estava do lado dele. Não, a gente fala ladrão porque a Bíblia traduz como ladrão,
mas quem estava pagando ali uma pena de morte por crucificação era um cara que tinha crimes terríveis nas costas ali. E o Senhor olhou para ele e liberou perdão sobre ele, porque ele reconheceu Jesus como Filho de Deus. E não só disse: meu filho, você está perdoado. Não, estarás comigo ainda hoje no paraíso. O Senhor sempre libera para a humanidade algo que está para além daquilo que a humanidade merece. O Senhor sempre nos ama para além daquilo que nós imaginamos. O amor de Deus sempre transpõe o óbvio e transpõe a lógica o tempo inteiro. Porque se eu fosse... essa semana eu estava conversando com um professor que é colega meu, de uma outra escola, mas a gente pega a mesma van. E ele estava... toda hora ele faz uma crítica com a igreja. Toda hora ele ficava tentando me apertar com alguma coisa. Aí teve um, ele não tinha mais o que falar, ele disse assim: e esse negócio de amar? De amar o próximo, todo mundo? Isso não existe. Eu falei: realmente não existe. É por isso que nós cremos num Deus que é um Deus do impossível. E a cultura do impossível precisa ser parte da cultura do crente. E amar todas as pessoas realmente é algo que é socialmente e culturalmente impossível. E nós de fato, humanamente, não podemos amar. Mas quando o Espírito de Deus se move na vida do crente, não é mais a natureza do homem, mas a natureza do Espírito que começa a agir por meio do homem. E nós passamos a ser transformados. Ou seja, tudo que vem do Senhor transpõe o óbvio, transpõe a lógica. Porque pela lógica, esse professor estava certo. O Sigmund Freud, conhecido como o pai da psicanálise, ele tem uma compreensão, porque ele era judeu, né? E uma das coisas que ele questionava da narrativa bíblica era o princípio do amar ao próximo. Ama a Deus acima de todas as coisas e ama ao próximo como a ti mesmo. Para ele aquilo era terrível. E tem uma carta dele que ele diz que eu só devo amar aqueles que me amam. Eu não vou amar o próximo como a mim mesmo. Aí a gente vai entender o contexto, né? Freud era o quê? Um judeu vivendo nos anos 30, nos anos 40. Foi o período do quê? Que os judeus era um judeu austríaco vivendo na Alemanha, sendo perseguido pelo nazismo. Só que quando ele viu o negócio fechando, ele fugiu da Alemanha mais cedo. Mas ele via os seus iguais, os seus parentes, o seu sangue sendo perseguido apenas por conta de ser judeu. Então para ele era difícil chegar, ler uma carta, ler um texto que dizia: ame a todos, ame ao próximo como a ti mesmo. Como assim eu vou amar o próximo? Como assim eu vou amar um estranho? Pois é, Jesus amou aquele ladrão e morreu por essa humanidade que nós descrevemos aqui, todas essas atrocidades. Porque o amor de Cristo transpõe a lógica, transpõe o óbvio. E é esse amor que nos acompanha. No dia que você estiver vivendo profunda tristeza, num dia que você estiver olhando para o espelho e não se reconhecer mais como ser existente, no dia que você estiver aflito e ressignificando a sua própria vida, a colocando em risco para o dia seguinte, lembre sempre disso: o Senhor te ama para além do óbvio e Ele te deseja vivo para amanhã, porque você não é apenas algo que está no mundo, mas você foi criado como algo que celebra a glória de Deus. Você é parte de uma festa, você é parte de um belo quadro, de algo que é um indumento da beleza da glória de Deus. A beleza da glória de Deus se revela na humanidade também a partir da sua existência. Você existir revela o quanto Deus é lindo. Você existir mostra o quanto Deus é belo. E o quanto tudo aquilo que Ele faz e que Ele pretende é bom. E a bondade de Deus, querido, se revela na sua vida, na vida do seu irmão, na vida da pessoa que você odeia, na vida da pessoa que você ama, porque se revela na vida das pessoas, de maneira geral. Este é o Senhor. No versículo 6, vai iniciar uma outra parte do texto que vai dizer que surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Esse texto aqui, ele é interessante porque naquele tempo, para algumas pessoas, acho que vale outra observação aqui. O Evangelho de João foi escrito por um João diferente desse João que está sendo citado aqui.
João Evangelista foi uma pessoa. João Batista foi outro. O João Evangelista é o escritor do Evangelho, que é o mesmo da revelação do Apocalipse. E ele está falando de um outro João, chamado João Batista, que é aquele que vivia no deserto, né? E aqui a gente tem essa referência que surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Naquele tempo, João ele era um homem muito diferente. E muitas pessoas achavam que João era Jesus. Muitas pessoas. Existem religiões, inclusive, até hoje, que acreditam, lá naquela área do Jordão, que acreditam que João Batista era Jesus. E que eles eram, inclusive, a mesma pessoa. Que eles se materializavam em corpos diferentes e tudo mais. No mundo não falta opção de religião, né? Tem de todo tipo, né? Tem gente que acredita em... Eu soube que na Argentina tem uma igreja lá que adora Maradona, o jogador de futebol. Tem gente que nem precisa de igreja para adorar futebol. A gente vê até, né? No dia a dia mesmo a gente já vê isso aí. Mas assim, acho que até é mais honesto, né? O cara até deixa mais na cara isso. Mas as pessoas acreditavam muito que João era diferente. Saindo do Evangelho de João, quando nós vamos para o Evangelho de Marcos ou de Lucas, por exemplo, nós vamos ver o próprio João dizendo: eu batizo com água, mas está por vir aquele que batiza com o Espírito, ao qual eu, me abaixando, não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Esse fragmento no Evangelho de João, no texto que nós estamos lendo a partir do versículo 6, era uma forma de esclarecer para as pessoas que João era 10, mas Jesus era 11. Estava por vir alguém muito melhor e muito superior. Esse texto vai falar deste homem enviado por Deus chamado João, que veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens cresçam. Aí vem uma observação no versículo 8: ele próprio não era a luz. Olha que coisa meio óbvia para a gente, né? Mas para aquele tempo precisava marcar isso. Ele não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra, que estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas não reconheceu. Veio para os seus e os seus não receberam. João Batista, ele é chamado como aquele que leva a mensagem do arrependimento. Ele falava sobre aquele que estava por vir e se arrependa, se arrependa, se arrependa, porque chegará um tempo que não vai ter mais tempo. Então, enquanto for tempo, se arrependa. O Senhor está vindo, o Senhor está vindo. Mais na frente, nos outros evangelhos, o próprio Jesus vai dizer que se existia um homem maior do que todos os outros nascidos de mulher, foi João Batista. E aí lá no final, o Senhor vai dizer: ide por todas as nações, levando aquilo que eu vos ensinei, levando a mensagem no Evangelho de Lucas tem essa frase específica, a mensagem do arrependimento. Mas era a mesma coisa que João fazia. João, ele é um sinal profético para as nossas vidas, de como nós devemos ser. Que para sermos alguém grande diante da glória de Deus, não vamos precisar abrir o mar, parar o sol, não vamos precisar lançar 10 pragas na família de alguém que a gente não gosta. A gente não precisa fazer nada disso. A gente só precisa levar a mensagem justa do Senhor por onde nós pudermos ir. E Jesus não falou que o maior de todos os homens foi Moisés, nem Elias. Jesus não disse que o maior de todos os homens foi Abraão, que é tratado na cultura judaica como o maior. Nem Jesus não disse isso. Ele disse que era João Batista, um personagem que às vezes passa até despercebido nas nossas histórias bíblicas, porque não teve milagre nenhum, não mostrou poder nenhum, apenas cumpria a mensagem do arrependimento. E é isso que o Senhor quer de nós. Leve a mensagem do arrependimento, se arrependa enquanto for tempo, e leve isso para as outras pessoas. Não guarde rancor, não guarde ódio, não guarde maldade no coração. Não há mais tempo para isso. Lá fora as pessoas estão matando, estão agredindo, estão violentando, estão roubando a dignidade uns dos outros. Filho matando pai, pai matando filho. As pessoas estão cometendo atrocidades terríveis. Você está ganhando uma chance de pensar diferente do mundo, de pensar não com os seus pensamentos, mas com o Espírito
lhe instruindo os pensamentos. Não mais com o seu coração, pois ele é enganoso, mas com o coração igual ao do Senhor, transformado e regenerado, pulsando dentro de cada um de nós. O Senhor está nos convidando a esse tempo novo, para que a gente possa de fato ser sal e luz, temperar este mundo, iluminar o lugar obscuro, uma luz que não é nossa, mas a luz de Cristo em nós. Assim nós vamos gerar transformação verdadeira dentro de casa, nas nossas famílias, na nossa escola, na nossa rua, no nosso trabalho, na faculdade, em qualquer lugar. Quando a gente decidir perceber que agora vive não mais eu, mas Cristo em mim, que aquilo que está em mim precisa secar e cair e murchar, para que Cristo floresça dentro de mim. Quando Cristo começar a florescer e as coisas de Cristo ganhar evidência dentro de nós, nós vamos mudar uma realidade de uma maneira que a gente não imagina. E isso se reflete em todos os campos, até político. Um dos maiores revolucionários dos tempos modernos foi um pastor. Existia um homem nos Estados Unidos, foi um pastor chamado pastor Martin Luther King Jr. Foi um pastor batista norte-americano, negro, que cresceu num país que vivia uma política de segregação. O que é isso? Você pegava um ônibus e o ônibus tinha a plaquinha, dizia assim: banco para pessoas de cor. Aí os negros tinham que sentar naquele banco e os demais todos podiam sentar onde quisessem. Tinham bares, restaurantes, lanchonetes, escolas que só podiam entrar determinadas pessoas, com determinadas brancas. O negro, ele tinha lugares reservados que eles podiam entrar. E isso fez com que os Estados Unidos se criasse, estava falando isso nesse instante, né? Se organizasse em guetos. Ele se organizava em guetos porque foi a forma que os povos negros encontraram de sobreviver. Eles se ajuntavam e viviam nas suas próprias comunidades, porque eles eram assassinados, perseguidos, violentados. Existiam grupos específicos que perseguiam pessoas negras naquele tempo, como a Ku Klux Klan. Por isso que se um dia você estiver conversando com alguém dos Estados Unidos na internet, for dar risada, não bote kkk não. Você bota um ha-ha-ha, né? Desse uma risada, porque kkk é Ku Klux Klan, que era um movimento que matava e perseguia pessoas negras. Então tem coisa que faz sentido pra gente, mas em outra cultura significa algo completamente diferente. Quando o pastor Martin Luther King chegou por meio de oração. Ele chegou como algo espiritual. Quando a gente vai ver a matéria, o documentário sobre ele, a gente vê como algo político. Mas aquilo foi fruto de oração. Aquela igreja especificamente teve um pastor anterior a ele que tentou derrubar isso dentro da comunidade, abrir a igreja para qualquer pessoa, e ele começou a ser perseguido. Tentou, até que os pastores batistas da cidade chamaram ele e mandaram ele para uma igrejinha, tiraram ele de lá, mandaram ele para outro canto. E para azar deles, o pastor que veio substituindo, eles pegaram um pastor mais intelectual, formado em direito, né, um cara que provavelmente ia servi-los de uma maneira mais fácil, já que era um homem estudado e tal. Para azar deles, tiraram esse pastor que estava tentando fazer alguma coisa diferente, e veio pastor Martin Luther King para o lugar. Veio alguém muito pior, e eles, ou melhor, né? E eles nem imaginavam. Sabe por quê? Porque quando Deus quer promover mudança, não tem ninguém para impedir. E as pessoas oravam, as igrejas dos Estados Unidos oravam por isso, clamavam para viver liberdade. As pessoas não aguentavam mais ter seus filhos chegando em casa moles, porque apanharam de alguém na rua simplesmente por existir. Ninguém aguentava mais, as pessoas oravam, colocavam isso em oração. E Deus levantou alguém para que pudesse promover mudança. Mas Deus não trouxe alguém qualquer, trouxe alguém alinhado ao coração dele, que não levantou uma arma, que não bateu em absolutamente ninguém, que impactou os Estados Unidos através da palavra, do discurso. As pessoas se sentiam com o coração aquecidos quando o pastor Martin Luther King falava, e ninguém sabia dizer o que era. Até hoje tem gente que fica estudando, fazendo, Danilo, análise da capacidade de oratória dele, mas aquilo era o Espírito, gente. Era o Espírito, era o Senhor conduzindo um tempo de paz para a nação que mais poderia futuramente influenciar o mundo. E foi o que aconteceu.
Quando os Estados Unidos começam a quebrar a política de segregação, isso começa a influenciar o mundo. Deus usa uma pessoa numa pequena cidade, por um pequeno instante, para que possa impactar uma realidade. Basta você querer estar disponível. Deus pode ser que Ele queira fazer de você algo que vai impactar o tempo, mas Ele pode também fazer algo glorioso na sua vida, que é impactar a sua rua. E a partir dali, algo muito maior pode sair. Mas a única coisa que eu sei é: Deus tem um propósito para a sua vida, porque Ele te ama e Ele deseja você vivo amanhã. Amém?